No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise para tentar descobrir se ter caixa e reserva de oportunidade é uma boa ideia ou não. Você está no canal Apertando Conhecimento e esse é o vídeo de hoje. Mas muita gente acha que ter caixa é a mesma coisa que ter aplicações em renda fixas, mas na verdade a gente tem que dividir essas aplicações em 3 outros grupos: a reserva de emergência, o investimento em renda fixa e a reserva de oportunidade. E para cada um desses tipos a gente vai falar especificamente se compensa ou não compensa ter. Começando obviamente falando sobre a reserva de emergência. Por quanto tempo você espera ainda investir? 2, 3, 4 décadas? Bem, isso vai ser muito tempo. Você acha que durante todo esse tempo não vai na sua vida acontecer algum imprevisto que você precise de dinheiro urgentemente? Obviamente vai. Se você já sabe que isso vai acontecer e você não sabe o que vai e nem quando vai acontecer, já não seria mais inteligente você já ter esse dinheiro reservado para essa eventualidade? Então, na verdade, a reserva de emergência, ela protege os seus investimentos. Porque quando acontecer esse imprevisto que você vai precisar urgentemente de dinheiro, você vai acabar vendendo suas ações e fundos imobiliários para resgatar esse dinheiro. E você vai acabar vendendo pelo preço que está sendo cotado na bolsa de valores. E muitas das vezes esse preço não vai ser o ideal para você vender. Então essa é a ideia da reserva de emergência. A ideia da reserva de emergência é proteger os seus investimentos, já deixando separado um dinheiro para o imprevisto que obviamente vai acontecer em algum momento. E aqui só vale destacar um ponto interessante, que muita gente considera que a reserva de emergência não é um investimento. Bem, na verdade ela até é um investimento em renda fixa, mas quando você analisa uma carteira de investimentos, você tira a parte de reserva de emergência dela. Então vamos supor que você tenha 30% em ações, 10% em renda fixa e 60% em fundos imobiliários, por exemplo, a sua reserva de emergência está fora dessa escala, porque ela não é necessariamente um investimento que você precisa analisar. Mas fora isso, ela é uma coisa muito importante. Falando agora dos investimentos em renda fixa, em teoria esses investimentos eles têm um retorno menor do que a renda variável. Mas isso só na teoria. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos 10 anos e comparar o rendimento do CDI, que é o investimento em renda fixa, com a Bolsa de Valores, a gente vai ver que o CDI rendeu muito mais do que a Bolsa. Isso porque nesses 10 anos a gente teve uma crise econômica no Brasil e isso fez com que o rendimento da Bolsa de Valores fosse severamente afetado. Em investimento de renda fixa, você tem maior segurança, ou seja, o seu rendimento ele é fixo, ele é garantido por um banco, pelo FGC ou pelo Estado. E aqui só vale destacar um ponto interessante, que você falar que um rendimento é fixo, isso não exclui de você perder dinheiro com renda fixa com marcação a mercado, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Quando você tem investimentos em renda fixa na sua carteira de investimentos, basicamente você vai diminuir as oscilações. As oscilações basicamente seria a movimentação do valor total da sua carteira. Então ela vai subir menos, mas também cair menos, independente do que aconteça com os outros ativos. E existem vários tipos de investimento em renda fixa. Você tem o Tesouro Selic, você tem os títulos pré-fixados, você tem os títulos IPCA+, você tem as debêntures, que são uma renda fixa meio esquisita, porque a análise dela é muito parecida com a renda variável, não tem nada a ver com a renda fixa, ao contrário do que com todos os outros títulos de renda fixa, a análise para você saber se é um bom título ou não é muito parecida. E você tem também os CRIs. Um CRI é um certificado de recebível imobiliário, que é basicamente o que os fundos de papel têm em carteira. E aí surge a dúvida, um fundo de papel, ele é de renda fixa então? Não, um fundo de papel investe em renda fixa, mas o fundo de papel ele é de renda variável. A cotação dele oscila conforme a bolsa. E falando agora um pouco sobre a reserva de oportunidade, se é uma boa ideia ter ou não a reserva de oportunidade na sua carteira, bem, antes de fazer essa análise, eu vou pedir que se você estiver gostando do vídeo, você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação. Mas primeiro, o que é uma reserva de oportunidade? É um dinheiro que você tem e que você quer comprar ações ou fundos imobiliários com esse dinheiro, mas você prefere guardar esse dinheiro nesse momento para comprar essas ações ou esses fundos imobiliários mais barato ainda no futuro. E qual que é a diferença da reserva de oportunidade com os investimentos em renda fixa que a gente falou anteriormente? A única diferença entre esses dois investimentos é a mentalidade. Quando você investe em renda fixa, você deseja que o seu dinheiro fique em renda fixa por muito tempo. Quando você tem esse dinheiro como reserva de oportunidade, você quer deixar ele na parte da renda fixa por só um período, para depois usar esse dinheiro para comprar ações e fundos imobiliários.
Mas enfim, compensa ter uma reserva de oportunidade? Sim ou não? Na minha opinião, compensa sim até 5% da sua carteira. Mais do que isso, acaba que não compensando tanto assim. Mas por que dessa resposta? E o porquê dessa resposta é o mais importante desse vídeo. Porque em investimentos, a resposta não interessa muito. O que mais interessa é o porquê da resposta. Então agora eu vou falar o porquê que, na minha opinião, compensa você ter no máximo só 5% da sua carteira como reserva de oportunidade. Mas se você discordar de alguma coisa que eu falar nesse vídeo, você fica à vontade para falar nos comentários o porquê você discorda. Porque, obviamente, você não tem que concordar com a minha opinião, não é mesmo? Mas aqui eu separei alguns cenários para a gente analisar, para mostrar o porquê que uma reserva de oportunidade grande, maior do que 5%, não faz tanto sentido assim. E o primeiro cenário que a gente vai analisar é no caso de uma crise generalizada, ou seja, muitas coisas estão muito baratas e seriam compras óbvias. Vale só destacar que geralmente as crises econômicas elas são longas. O que aconteceu em 2020, que a bolsa caiu 60% em um mês e recuperou ao longo do ano, foi uma completa exceção. Geralmente as crises acabam demorando anos. E se você tem um poder de aporte alto, ou seja, se você é um investidor novo, você não precisa ter reserva de oportunidade. Porque você vai conseguir aproveitar muito bem essa crise comprando muito mais ações e fundos imobiliários com o dinheiro do seu aporte. E aqui vale só um ponto importante destacar o que é um poder de aporte alto. Então vamos supor que tem um investidor e ele tem 10 mil reais investidos. E ele consegue aportar 500 reais todo mês. Ele tem um poder de aporte muito alto. Ou seja, ele aporta 5% da sua carteira de investimentos todo mês, o que é um valor muito alto. Um poder de aporte baixo seria, por exemplo, um investidor que tem 1 milhão de reais e aporta 1.000 reais todo mês. Ele só consegue aportar por mês 0,001% da sua carteira de investimentos. Isso é um poder de aporte muito, muito baixo. Então, o que determina um poder de aporte alto ou baixo não é quanto dinheiro você tem e nem quanto você consegue aportar, mas sim a relação entre eles. Quantos por cento o seu aporte representa da sua carteira? Se for um número maior do que 1%, muito provavelmente você tem um poder de aporte alto. Se você tem um número abaixo de 1%, você tem um poder de aporte baixo. Então, para quem tem um poder de aporte alto, não faz sentido ele ter uma grande reserva de oportunidade. E geralmente investidores novos na bolsa de valores têm um gigantesco poder de aporte. Agora, se você é um investidor que já investe há anos, o seu poder de aporte ele vai diminuindo com o tempo. Então ele acaba ficando com valores muito baixos. Então aí, para o investidor que já está há 10, 15 anos investindo, até faz sentido, caso ele queira, ter uma reserva de oportunidade. Mas se ele for um investidor novo na bolsa de valores, que é o caso da maioria dos investidores atualmente, não faz tanto sentido ele ter uma reserva de oportunidade. Um segundo cenário que eu coloco aqui para a gente analisar é no caso de uma oportunidade pontual, ou seja, é uma única ação ou um único fundo imobiliário que está muito barato. Antigamente, no cenário 1, a gente analisou com a bolsa inteira estando muito barata e agora no cenário 2 a gente vai analisar só um ativo muito barato. E aí a gente volta na afirmação que ter 5% da carteira em reserva de oportunidades já é o suficiente. Isso porque uma grande oportunidade não acontece sempre, não é uma coisa que acontece todo mês. Isso acontece uma vez a cada anos. 5% de todo o seu dinheiro investido já é suficiente para aproveitar essa oportunidade. Então, de novo separando em alto poder de aporte e baixo poder de aporte, ou seja, quem está começando e quem já investe há muito tempo, em uma carteira madura, já bem consolidada, com baixo poder de aporte, as ações e os fundos imobiliários não terão, cada uma das ações e cada um dos fundos imobiliários, não terão mais do que 5% do total da carteira, podendo ser até menos do que 5% em muitos casos. Isso porque essa pessoa já está há anos investindo, já analisou vários ativos, já achou vários interessantes e colocou eles em carteira. Então, ter mais do que 5% de reserva de oportunidade para o cenário 2, para uma carteira já madura, não faz muito sentido. E já para carteiras em formação, com alto poder de aporte, você não precisa ter reserva de oportunidade. Porque por mais que você tenha uma ação ou um fundo imobiliário muito barato agora, você consegue pegar o seu aporte desse mês e comprar um bom tanto dele. E pegar o aporte do mês que vem e fazer a mesma coisa. E com isso você consegue, em poucos meses, montar uma posição considerável. Com isso, não justifica se ter uma reserva de oportunidade. E novamente falando que se você discordar de qualquer coisa ao longo desse vídeo, fique à vontade para deixar nos comentários. E se você não for inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.